Olá, seja bem-vindo aqui ao quarto podcast, nosso quarto episódio aqui do podcast da Rádio Energia. Nós estamos aqui mais uma vez, trazendo para você falando sobre gente, falando sobre diversos temas que podemos aqui mexer no nosso âmbito estadual e federal, no nosso país, né? E nós estamos agora nesse momento aqui novamente com o Lucas Mira, né? Fala aí, pessoal, tudo bem? Sempre venho trazer aqui alegria para vocês, o rosto bonito aqui, para ajudar o Carlos também, que ele está precisando um pouco. Nós também estamos aqui também agora com o Marcelo, com o Itagiba, né? Também o nosso, vamos dizer assim, o nosso convidado fixo, né? Tanto ele quanto o Lucas estão desde o nosso primeiro podcast. É sempre um prazer estar os dois aqui, não é, Itagiba? É verdade. Estivemos no primeiro, já estivemos no segundo e já estamos agora no quarto, se eu não me engano. E é muito importante a gente poder debater ideias, conhecer gente inteligente, gente que tem propostas, gente que quer, de alguma forma, o bem comum, o bem dos outros. E, com certeza, hoje, com o Lucas e a Ana aqui, nós vamos aprender um pouquinho mais e saber quais são as lutas que eles querem continuar travando em defesa de toda a população. Muito bem. E como o próprio Itagiba já falou, né? Nós temos aqui a Ana. Eu gostaria que o Lucas pudesse apresentar aqui a nossa convidada. A Ana Luzia, ela é uma profissional no qual é muito importante da vida de uma criança, desde ali, quando ela começa a falar até a sua vida adulta. Ela é uma fonoaudióloga chamada Ana Luzia. Fala um pouquinho mais de você pra gente. Oi, eu sou fonoaudióloga há 26 anos. Atuo em consultório, já fiz parte do Conselho Federal de Fonoaudiologia, participei da luta pelo aumento de consultas para fonoaudiologia dentro da ANS, no rol de procedimentos, que muitos de vocês ouviram falar há pouco tempo, né? Foi um assunto bem debatido, foi a questão do rol de procedimentos e o número de sessões permitidas, quais eram as especialidades e tudo. E o fonoaudiólogo é um profissional que ele atua na comunicação humana, na comunicação escrita, na comunicação oral, em fala, voz e também na questão de motricidade oral e audição, né? Explica um pouquinho o que quer dizer essa expressão, motricidade. Motricidade oral é tudo aquilo que envolve as questões de face, digamos assim, né? E no que isso interfere? Vamos lá. As questões de hábitos viciosos e outras coisas mais, por exemplo, criança que chupa chupeta, que chupa dedo, ela desenvolve um padrão, às vezes, de respiração bucal. E o que faz diferença na respiração bucal? É uma criança que tem um posicionamento atípico da língua, muitas das vezes, que compromete a arcada dentária e que leva, muitas das vezes, a criança a ter que usar no futuro um aparelho que tem dificuldade de elevação de língua para pronunciar determinados fonemas. Seria isso. Então, o trabalho de motricidade oral é esse. Muito interessante, porque não se esqueça que tem muita gente que não conhece, às vezes, o termo técnico, né? E é importante a gente esmiuçar. Esse assunto ele é importante, né, doutora? Ana. Esse assunto é importante porque ele é mais comum, ele é mais corriqueiro do que nós imaginamos, do que nós possamos imaginar, né? Nós temos exemplo aqui na mesa, né? O Lucas, você precisou, né? Sim, eu fiz fono por bastante tempo da minha vida, até mesmo pela dificuldade que eu tinha, o som vinha trocado para mim. Eu também trocava às vezes o F pelo V por conta da pronúncia mesmo. Então era uma coisa que trazia uma grande dificuldade para a minha vida. E através da fono eu fui melhorando isso, a minha dicção, tudo, no qual hoje em dia, graças a Deus, eu consigo falar tudo. Uma coisa também que eu não conseguia falar, que é até engraçado, porque hoje em dia sai naturalmente, era rabiola de pipa, eu não conseguia falar. Eu falava qualquer outra coisa, mas eu não falava rabiola. Então a gente começou a correr atrás ali, graças a Deus, e conseguimos fazer o tratamento necessário. Mas era pipa na rua ou era pipa no ventilador? Não, era pipa no quintal. Nenhuma coisa nem outra, de passagem, né? E Itagiba, a gente estava conversando aqui fora do ar, né? Você falou que também tem uma experiência na questão familiar sobre isso, né? É verdade. Eu devo muito às fonoaudiólogas, com certeza. Ajudaram muito na formação de um dos meus filhos.
que tinha a chamada dislexia, né? Que a Ana vai poder explicar para nós melhor o que é a dislexia, mas, na verdade, as fonoaudiólogas trabalharam com ele durante muitos anos e ele tinha uma dificuldade na leitura, né? Então, hoje ele é um indivíduo que lê em 2 línguas, ele lê em português e em inglês, ele escreve em português e inglês, porque ele exerce a advocacia nos Estados Unidos, onde ele mora há 4 anos, e está começando agora o mestrado dele em Direito na Universidade de Berkeley, começa agora dia 16, ou seja, alguém que teve o auxílio, né, das fonoaudiólogas, né, superou as dificuldades que tinha e hoje está aí pleno, capaz, exercendo a sua atividade laboral e também estudantil no mestrado que está fazendo nos Estados Unidos. Isso é muito bom. Então, isso doutora, é muito bom saber. Então, Ana, explica pra gente. Olha só, a dislexia é uma dificuldade que muitas das vezes tem mais do que um tipo de dislexia, né? Mas existe uma dificuldade dentro da dislexia de memorizar, né, o que foi escrito, e tem a dificuldade também de interpretar. Então, quando você olha para uma pessoa que chegou hoje a um mestrado em Direito, que é uma área em que você tem que ler muito, você tem que interpretar e tudo, realmente é um ganho muito grande, né? E uma coisa interessante, né, que ano passado, depois de 13 anos de luta, foi sancionada uma lei, que é a Lei 14.254, em que ela dispõe das atribuições dentro da escola para uma avaliação precoce, né, e encaminhamento para a rede de saúde de pessoas que o professor ou o profissional que esteja em sala de aula ajudando, tem até o fonoaudiólogo, né, gente? Eu vou voltar aí um pouquinho, deixa eu explicar melhor. Existe a fonoaudiologia escolar, que ela foi criada por uma resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia em 2005, e que ela estabelece as atribuições do fonoaudiólogo dentro das escolas. Então, ele dentro da escola, a função dele é ajudar, né, o corpo docente na identificação. E aí, a partir da identificação, ele é encaminhado para a rede de saúde. E hoje, com essa lei, né, nós temos que abrir espaço para essa identificação dentro de sala de aula e levar essas crianças para a rede de saúde para que possa ser identificado e o tratamento ser feito. Inclusive, acho que é bom esclarecer, né? Muitas pessoas não sabem, desconhecem, talvez vocês possam nos ajudar a esclarecer isso, é a questão de que aquele que é diagnosticado, né, com uma dislexia, ele tem direito a, quando faz provas, né, a ter um tempo extra, né, para poder desenvolver totalmente o raciocínio naquele exame, naquela prova que ele está fazendo, não é isso? Sim, pacientes portadores de dislexia, de TDAH, outros distúrbios de aprendizagem, eles estão englobados nessa lei de assistência. Porém, os pacientes com diagnóstico de dislexia e TDAH, eles têm um tempo maior, inclusive no Enem. O que é o TDAH? TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Eles têm um tempo maior na execução das provas, normalmente 1 hora a mais para executar uma prova. É um direito, né? É um direito. Porém, aconteceu já comigo pelo menos 2 vezes de disléxicos adultos me procurando. Um deles foi mais recente, e aí uma das coisas que eu aprendi com esses pacientes, essa primeira ela me procurou porque ela precisava fazer uma prova, e o curso dela, para que ela pudesse fazer essa prova com mais tempo, porque ela ia fazer em outra língua, exigiu um diagnóstico, um laudo de que ela era disléxica, para que ela tivesse mais tempo na execução dessa prova. Essa foi a primeira, foi até antes da pandemia. E agora, pós-pandemia, apareceu uma outra pessoa, já formada também, que... E aí ela, por um acaso, não nego, foi ela que me trouxe essa informação de que no Rio de Janeiro, para um concurso público, não existia uma lei, existe para o Enem, mas não existe para um concurso público que um portador de dislexia ou TDAH tem 1 hora a mais de prova. Ela existe em outros estados, mas ela ainda não existe no Rio de Janeiro. Talvez seja essa é uma das bandeiras. Porque é uma coisa...
porque no Rio de Janeiro isso ainda não E existe. logo um estado tão grande assim, que a gente pode pegar a nível de população de tudo do nosso país, não ter uma coisa tão importante assim para as pessoas. Exatamente. E é justamente isso que eu ia perguntar para você, Ana. Dentro da sua especialidade, né, que nós já falamos aqui, que é tão importante, é tão fundamental, né? Dentro disso, né, o que você acredita que seja importante, necessário hoje, né, aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro, né, ter pessoas que possam... quais são as ideias que você acha que poderiam se encaixar para melhorar essa questão? Eu acho que seria implantar realmente o que diz a Lei 14.254, porque eu acho que ela vai acrescentar em muito a educação infantil do nosso estado, diminuindo a evasão escolar, porque vamos imaginar o seguinte cenário, gente. Você tem uma turma com 20 alunos e 3 deles estão olhando para o quadro, estão olhando para a professora e não estão conseguindo aprender nada. Qual vai ser... O que vai acontecer dentro dessa sala de aula? Eles vão ficar muito para trás. Hã? Eles vão ficar muito para trás, não vão Eles vão conseguir ficar fazer para trás, as eles não vão conseguir fazer provas, eles vão criar frustrações, ou então eles vão começar a tumultuar a sala de aula. Porque eles não estão tendo... eles não estão conseguindo aprender, eles não estão conseguindo entender o que está sendo dito, e aí eles começam a tumultuar e perdem o interesse pela escola. E lugar de criança na escola, né, gente? Sim, isso é verdade. É lá que elas têm que ser acolhidas, é lá que elas têm que ser diagnosticadas, e é lá que elas têm que seguir a vida deles, porque é isso que a gente vai mudar. Porque se você não tiver inclusão, e para mim isso é inclusão, é você diagnosticar, é você tratar, você encaminhar e você tratar. Isso para mim é inclusão. E eu acho que isso é o que está faltando. E é muito importante na nossa sociedade. É assim que a gente vai mudar. É criando um futuro melhor para as crianças, para que elas não fiquem à mercê da rua. É interessante como a gente falou, esse tema é muito interessante, porque muita gente desconhece até os seus direitos, né? Não acha que por uma questão, uma falta de informação, por uma falta literalmente de informação, a pessoa não consegue, o pai, a mãe não consegue buscar soluções, buscar uma ajuda, né, a quem de direito, né? Isso é muito importante. Ana, o que eu queria, né? Queria que você, nesses poucos minutos que nós temos aqui, batendo esse papo aqui, que é muito interessante, né? Eu praticamente me senti aqui fora do ninho, porque são 3 pessoas na mesa, né, que literalmente sabem do que estão falando, têm experiência disso, não é meu caso, mas eu queria que você passasse aí em poucos minutos aí, a sua ideia, o que você, como eu havia te perguntado, que você acha que pode fazer para melhorar aqui o nosso estado, o que os governantes, quem se propõe a fazer essas coisas, o que ele tem que começar a fazer, começar a mexer os pauzinhos ali, se movimentar, né? Na sua opinião, o que está faltando aí? E eu queria que você também, aproveitando, pudesse aí dar a sua contribuição, suas considerações finais sobre isso. Eu acho que fazer valer a lei, gente, isso, volto a dizer, isso para mim é inclusão, é você ter acesso à informação. Vou pegar aqui o gancho do Lucas, e agora eu vou passar para ele como ex-paciente, que foi da fonoaudiologia, né? Então me diz, Lucas, como era para você essa troca surdo-sonoro? Ah, sim, gente, porque o que ele estava falando de F e V, a diferença está aqui, tá? Um é surdo e outro sonoro. Então, como foi isso para você? Como foi a tua vida escolar, os teus relacionamentos dentro da escola por conta dessa dificuldade? Bem, então, quando eu era mais novinho, eu sentia até vergonha mesmo de falar em público, essas coisas, até mesmo por ter essa dificuldade, que eu ficava assim, meu Deus do céu, vou falar, vou errar, todo mundo vai rir. Aí eu virei e falei assim, poxa, isso não tá dando. Aí quando eu cheguei na fono, ela começou a fazer os tratamentos, aí eu fui começando a entender como funcionava, os sons, até eu conseguir pegar confiança, depois de um longo tempo de tratamento, eu sempre botava a mãozinha aqui assim, ó, pra fazer, ó, vem daqui, não. Então a gente foi fazendo isso, foi se acostumando para justamente conseguir ter uma dicção melhor. Obviamente,
Olha, algumas palavras ainda posso cometer a gafe de falar errado, mas graças a Deus recebi minha alta e hoje em dia estou aqui conseguindo falar nesse podcast, já é a 4ª entrevista e fico muito feliz por conta disso e tenho que agradecer todas as fonos do Brasil, porque essa profissão é muito linda e realmente vocês fazem valer a pena o tempo ali precioso no consultório. Muito obrigado mesmo. Gente, infelizmente, né, é a parte mais difícil aqui da nossa conversa, né? É que a gente, quando está começando, literalmente está esquentando, a gente tem que dar uma esfriada. Joga um balde de água fria. Literalmente. É muito interessante, é muito importante o que foi falado aqui. Tivemos nossos exemplos, tivemos aqui, inclusive, a profissional falando brilhantemente e tirando algumas dúvidas, né? Que muitas vezes a gente não consegue passar para as pessoas, né? Quando nos é perguntado. Então, eu queria agradecer aqui mais uma vez, mais um programa curto, né? Porque, como eu falei, a gente não está entrevistando apenas, a gente está conversando, né? Eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Lucas, né? A presença do Itagiba, né? Que muito nos honra, que eu digo, não só a nível da rádio, mas também a nível aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. E também a Ana, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que pudesse, em outra ocasião, também comparecer aqui para continuar falando disso, porque nós sabemos que é um assunto muito extenso, né? Tem várias vertentes, né? A gente vai ficar aqui horas e horas, nós vamos acabar tendo que fazer literalmente não um podcast. Né? O tempo é curto, mas vocês que ficarem com vontade de conhecer ainda mais o trabalho dela, tem o Instagram, né? Só vocês seguirem lá, aproveitando já o ponto, oficial Lucas Mira. E qual o meu é Ana Luzia Avante 2022. O meu é marceloitagiba.com.br. Só repetindo o Instagram da Ana. É Instagram, Facebook e site também. Sim. Ana Luzia Avante 2022. Muito bem. Gente, nós estamos aqui terminando mais o nosso encontro, prometendo voltar outras vezes assim que tivermos pessoas, como sempre vão ter aqui, pessoas dispostas a nos conceder aqui uma conversa, um bate-papo muito breve, mas cedendo muita informação para você aqui da nossa Rádio Energia. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Lembrando, nossa programação musical 24 horas, www.radioenergias.com, e até um próximo programa, até o nosso próximo bate-papo. Muito obrigado, público que está nos assistindo. Obrigado a todos. Obrigada.